está pensando em parar, que o Senhor me alcançar nesta noite, Pai. Deus, que me dá força, aquele que está triste, aquele que está desanimado, aquele que está pensando, Senhor, em parar pelas dificuldades, que ele venha perseverar, Senhor. Que ele venha, Pai amado, perseverar na tua graça, Senhor Jesus Cristo. Que ele venha perseverar para cantar o hino da vitória. Nós te pedimos nesta noite, abre o nosso entendimento, meu Pai. Daqui a pouco, Senhor, estaremos ouvindo a tua palavra. Que a tua palavra, Senhor Jesus Cristo, venha de encontro, Senhor. Aleluia, o teu propósito, meu Pai amado. Use o teu servo, Senhor Jesus Cristo, para falar conosco. Apesar de estarmos em poucos, Pai querido, mas a tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor se faz presente, meu Pai amado. Então estamos aqui louvando e cultuando a Ti, Senhor, nesta noite, Senhor Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa oração, Pai amado, a todas as orações que foi feita aqui nesta noite, que o Senhor venha receber, que o Senhor, Pai amado, venha responder a oração de cada um, meu Pai. Eu creio que cada um que aqui está, meu Pai querido, tem algo, Senhor, para receber de Ti, Senhor. Tem algo, Senhor Jesus Cristo, que trouxe para Ti nesta noite e colocou nas Tuas mãos, porque Ele não pode fazer, mas o Senhor pode, meu Pai. A Tua palavra nos diz que aquilo que é impossível ao homem é possível a Ti, Senhor. Aquilo que eu não posso, a Tua palavra nos fala, Senhor Jesus Cristo, e trazendo a Ti, o Senhor resolve, meu Pai. Então nesta noite, abençoe o servo, responde a oração de cada um, meu Pai. É o que nós te pedimos, te louvamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe essa parte do céu, né? Toda essa noite, o louvor, a questão, o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor venha fazer milagre e maravilha. Né? Graças a Deus. Nós vamos ler uma palavra conhecida, muito conhecida essa palavra. Muito falada. Vamos começar por ela, depois vamos citar em outras passagens que o Senhor fez milagre. Aqui Mateus 4, para a apresentação de Jesus. Né? Glória a Deus! Então, vamos entender que até o nosso Jesus foi tentado. Imagina nós. Né? E ele venceu a tentação. É uma coisa presente que nós vencemos. Tudo que Jesus venceu, ele deixou dizendo, é como se estivesse dizendo para nós, você vence também. Tem pessoas que veem Jesus fazer as coisas. Ele acha que é só para ele, não, Jesus está dizendo como é que tem que fazer. Ele está dando ensinamento. Não, é assim que faz, é assim que eu fiz, é assim que você vai fazer para você vencer. Porque Jesus está ensinando como o ser humano que está na terra hoje sobreviver por dia mal e as situações difíceis para vencer. Então essa tentação também está dizendo que nós também passamos por tentação. Ele passou dizendo que nós também vamos passar. Então está aqui, em Mateus capítulo 4. Versículo 1 fala, tem Marcos também, essa passagem tem em Lucas também, tem, não é só em Mateus, não tem em Mateus, mas tem em Marcos 1 e 12, tem em Lucas 13, 4 e 8, então a gente vai ler em Mateus. Então fala assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Aí no tempo de jejuar 40 dias e 40 noites. Tempo de jejuar 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador, e disse: tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No 5. E então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o cenáculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor, seu Deus, seus anjos dará ordem a teu respeito e tomará-te nas mãos, mas para que nunca tropece em algumas pedras. E disse-lhe Jesus: também está escrito,
não tentará o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo num monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos do mundo, a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrar e me adorar. E então disse Jesus: vai ti, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarei, e só a ele servirá. E então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Estamos diante de uma passagem muito rica e muito poderosa. O que a gente entendemos, a maioria das pessoas entende, ou a maioria do evangelho que quer ser pregado hoje, na maioria das igrejas, na maioria do mundo, 80% do evangelho que é pregado hoje, ele não quer falar de tentação, ele não quer falar de luta, não quer falar de problema que o povo tem que enfrentar, não quer falar que o povo tem que sofrer, não quer falar que o povo tem que passar por nada difícil. Eles encobrem tudo isso e lançam um evangelho falso, um evangelho que não tem nada a ver com isso que nós estamos falando, um evangelho verdadeiro, um evangelho genuíno. E eles falam que um evangelho sem sacrifício e sem problemas, e dessa forma está enganando milhares e milhares de pessoas do mundo afora, sem conhecer a realidade da palavra de Deus. E quando é uma pessoa que tenta buscar o conhecimento da verdade, é surpreendido pelos falsos profetas para aprender da forma errada, para que nunca possa descobrir verdadeiramente como se pode morar no céu. Mas graças a Deus, que a igreja que prega a verdade, que tem homem de Deus, que tem mulher de Deus, que tem homem de Deus, com certeza essa igreja não vai esconder nada da Bíblia Sagrada, não vai esconder nada, vai revelar o que está oculto, para que nós possamos se preparar, para que nós possamos enfrentar toda a diversidade, todos os problemas, de cabeça levantada e vencer, porque Jesus venceu e nós também venceremos através da palavra dele. Jesus, nesse texto que nós já lemos, ele usa palavras para defender, ele usa a palavra de Deus para expulsar o demônio, para expulsar o inimigo. Então ele está dizendo bem claro aqui, ó. Então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então aqui dá para nós entender que muitas das vezes as pessoas querem enjoar, querem se preparar, e ele achando que quando terminar de fazer isso, já está chegando uma coisa diversa, já está chegando um milagre. Não é nada disso. Quando você jejua, se consagra, se prepara, quem primeiro vai tentar chegar em você é o diabo, para tentar acabar com aquele projeto que você fez, tentar derrubar aquela alicerce que você criou. Porque você, quando debaixo de jejum de oração, você está fortalecido. Então o diabo chega para tentar tirar esse fortalecimento, tirar essa força que você recebeu da parte de Deus. Porque foi isso que o diabo tentou fazer com Jesus. Jesus estava cheio de poder, estava revestido de poder, mas o diabo queria, de uma forma ou de outra, fazer com que aquilo que Jesus estava cheio fosse perdido. Porque muitas vezes a gente oramos, preparamos e não vigiamos. Por isso que o Senhor disse que é para orar e é para vigiar. Porque não adianta você passar a noite no monte ou passar a noite numa vigília e você não fizer tudo certo. No outro dia você pode perder tudo que você recebeu naquela vigília, tudo que você deu naquela oração, porque você falou coisa e aceitou o propósito do diabo na sua vida. Jesus está sendo agora tentado pelo diabo depois de 40 dias e 40 noites, e o diabo começa agora a tentar desafiar ele, tentar dizer: tu não é filho de Deus? Tu está com fome? Por que não pega essa pedra e transforma em pães e come? Então, é isso que a gente tem que ter cuidado. Nós, como cristãos, não podemos ir sobre a palavra de ninguém. O que nós temos que ir é sobre a palavra de Deus. Se a palavra não é de Deus, nós temos que recusar ela. Ainda que alguém que é de Deus, você acha que é de Deus, está falando, mas não vamos aceitar. Porque o diabo ele se transforma em anjo de luz, e ele também, o Jesus sabia que era o diabo, mas tem gente que já está falando com ele e ele não consegue interpretar que é o diabo. Ele acha que é um crente, também acha que é o nome de Deus, e tem que ter essas interpretações, saber quem fala com você, se é Deus ou se é o inimigo. Porque se é o inimigo,
você vai ter que expulsar ele, você vai ter que repreender ele. Não vai poder aceitar a proposta dele, porque quando não aceita a proposta do diabo, ele se distanciou de Deus. Então, Jesus fala bem claro: nem só de pão viverá o homem, mas na palavra de Deus. Ou seja, nós estamos com fome, não temos nada para comer, e o diabo sabe que você está com fome. Alguém sabe, até teu vizinho que não é crente, sabe que você está passando na universidade, quando está com fome, ele pode ir na tua porta, bater a tua porta, para te humilhar. Tu não é crente, porque tu não tem nada para comer. Aí você tem que ser forte. Hoje eu não tenho, mas eu não posso ter. Agora não tem, mas daqui a pouco Deus pode preparar. Nós temos que sempre exaltar o nome do Senhor Jesus, em todos os momentos, em todas as áreas, em todos os segundos. Pode estar passando o que estiver passando, mas nunca podemos baixar a cabeça e diminuir o nosso Deus. Temos que confiar que o nosso Deus é capaz de nos suprir, é capaz de nos ajudar, é capaz de entrar em nossas vidas na hora que nós precisarmos. Porque o inimigo muitas das vezes vem para tentar nos envergonhar, para tentar baixar a nossa fé, tentar querer convencer nós que o nosso Deus não cuida de nós, convencer nós que o nosso Deus não faz nada por nós. E é isso que o inimigo quer fazer muitas das vezes. E aí nós temos que ver, porque o diabo queria que Jesus desistisse da morte da cruz. Ele vai morrer por esse povo não faz nada, esse povo não quer nada contigo, esse povo, tu vai morrer à toa. O diabo queria convencer Jesus a não morrer na cruz, a não fazer depois de tudo, né? Então a gente tem que entender que o decreto do Senhor, que ele determinou que ia fazer, ele fez, porque ele já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite, ouvindo a palavra de Deus e pregando a palavra do Senhor. Então, nós não estamos aqui pelo pão que perece, mas estamos aqui pela palavra de Deus que permanece até nós para o céu. Porque o pão ele perece. Você come hoje o pão, mas você come de novo. Amanhã você está precisando comer. Na comida, você tem que tomar café, tem que você comer pão, todo dia você tem que comer pão. Mas a palavra de Deus, ela te leva para o reino de Deus. E quando você chegar lá, não é precisar comer mais pão, porque a própria palavra de Deus é o alimento para sempre. Nossa vida. Nós vamos estar no reino de Deus, nós não precisa mais de comer pão, nem tomar café, nem de almoçar. Então, por isso que o Senhor disse: nem só de pão virá o homem da praia. Então, o Senhor colocou que a palavra de Deus é acima do pão, é acima do alimento, é acima de tudo. Porque, finalmente, a palavra de Deus é alimento para a alma nossa, é alimento para a nossa vida espiritual. O pão e a carne, o alimento que nós comemos, é alimento para o nosso corpo, alimento para alimentar a nossa carne, mas o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. Por isso que o Senhor está dizendo bem claro que nem só do pão virá o homem, mas o homem vê a palavra de Deus, porque a palavra de Deus leva nós para o patamar de vitória, né? Então é muito forte essa palavra, essa mensagem. Então está aqui bem claro, ele falando. Aí no 5 ele fala: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo, que disse: lança daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor, seus anjos dará ordem. Outra palavra que nós temos que ter cuidado também. Jesus aqui respondeu e disse que não ia fazer isso, porque ele não ia tentar o seu Deus, né? Ou seja, todos os momentos que nós vivemos nessa terra, nós podemos passar por um momento difícil, ou nós possamos até estar em algum lugar, ou nós caímos de uma árvore, ou cair de um prédio, ou cair de alguma coisa. É nessa hora que Deus vai botar os anjos para nos defender e para nos guardar. Agora, se você se lançar de cima do prédio, por sua conta, dizendo que Deus vai te proteger, aí você está tentando seu Deus. Então, nunca devemos fazer isso, esse tipo de coisa, porque esse tipo de coisa não é conveniente, esse tipo de coisa não é para nós fazer. Então, quando nós fazemos uma coisa para pedir a Deus que venha nos provar que Ele é conosco, pedir a Deus que venha fazer isso na nossa vida para provar que Ele é conosco, nós estamos tentando Ele. Nós estamos aqui, nós somos servos dele. Nós não devemos dizer a Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Deus não precisa de ajudante para trabalhar, porque o que for tentar ajudar Deus só atrapalhou o reino de Deus, só atrapalhou a obra de Deus. Então hoje não é diferente. Não precisamos de ajudar Deus, porque Deus é quem ajuda nós. Ele é quem tem o poder. Quem vai ajudar o mais forte? Você tem poder de ajudar Deus? Se Ele é forte, é poderoso, Ele que te ajuda, Ele que
cuida, Ele que cuida de mim e de você. Então não adianta nós querer ajudar quem cuida de nós, não adianta nós querer dar coordenada a quem manda de nós, não adianta nós querer ensinar quem está ensinando a nós. Ele que está aqui para nos ensinar, para nos instruir, para nós andar na palavra de Deus e ser vitorioso. E é isso que nós temos que fazer. Então aqui o Senhor repreendeu Satanás, usou a palavra novamente ele usou. Aqui fala assim, e disse também, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então, Jesus falou, está escrito, porque ele está usando a palavra, está escrito porque está escrito na palavra de Deus, está em Salmo. Então, Jesus estava combatendo na palavra. Aí no 8, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os seus reinos e a sua glória e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrar e me adorar. Então disse Jesus, vai ti Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarei, só eu te servirei. Então aqui mais uma vez, agora Jesus está provando a sua fidelidade com seu Pai, porque aqui o diabo está oferecendo todos os bens, toda a riqueza do mundo, toda a glória desse mundo, e dizendo para Jesus, se tu prostrar diante de mim, eu te darei tudo isso aqui, tudo isso será teu. Rapaz, que proposta ainda é ser que o diabo está fazendo a Jesus? Jesus, se quisesse isso, ele podia ter na hora que ele quisesse, que ele era poderoso. Ele não queria isso. Se ele quisesse, ele queria, só ele querer. Ele tinha isso tudo na mão dele. Jesus quisesse ser o maior, o homem mais importante que ele era, o mais importante aqui. Mas ele não veio fazer com que a carne se manifestasse. Ele veio fazer com que o Espírito se manifestasse. Ele veio fazer o mundo espiritual se manifestar em nossos corações. Jesus está revelando, não é a grandeza carnal, nem a grandeza materialista. Jesus está revelando, é o Espírito, está revelando o mundo espiritual, está revelando a cidade santa, está revelando a nova Deus. Ele está revelando, não é algo daqui, ele está revelando algo que é do alto. Porque quando o homem quer algo daqui, ele tem se manifestado com as coisas daqui, mas ele falou e sempre declarou que ele era rei, mas não deste mundo. O rei era rei, ele é rei dos reis, mas é o rei do mundo espiritual, e ele veio para mostrar isso ao seu povo, a mostrar que não devemos lutar nessa terra por nada de bem material. Temos que lutar pelo reino de Deus, nós temos que lutar por nossa vida, temos que lutar pela salvação da nossa alma, tem que lutar para um bem maior, que é ter direito de morar no Nova Jerusalém, de morar nessa cidade santa. Então o diabo está oferecendo bem material a Jesus. Jesus recusou e não quis, mas tem alguns dos dias atuais que aceitaram essa proposta. E quem aceitou essa proposta? A maioria dos pastores, a maioria do povo que estão usando a palavra de Deus para se enriquecer. É absurdo, na vez tanta igreja rica, bilionária, que fala que tem certos bilhões na conta, outros donos de grandes patrimônios, tanta riqueza, e a gente vê as pessoas, como o pastor Sérgio estava falando, debaixo do viaduto, as criancinhas não têm um brinquedo para brincar, não tem nada, e essas pessoas poderiam fazer alguma coisa por eles, porque eles podem fazer, mas por que eles não fazem? O dinheiro está lá na conta, mas eles não tiram dinheiro para ajudar os pobres, não tiram dinheiro para fazer nada por ninguém, não tiram dinheiro para fazer nada na vida de ninguém, e tem crente e pessoas que é dessas igrejas, e pessoas que ficam defendendo esses pastores, defendendo esses enganadores, que estão bilionários, ricos, e ficando na rica cada vez mais. Agora o que adianta o homem tão rico desse, que olha para as ruas, sabe que ele manda na rua? Ele manda porque não é de helicóptero, não é lá de cima ele não vê tanta coisa, só vê só o céu, só vê o ar, até não dá para ver muita coisa. Mas se verdadeiramente eles andassem pelo chão e fossem debaixo dos viadutos, será que ele não comovia o coração dele de ver tanta coisa ruim, de ver tanta miséria? A gente sabe que a culpa não é totalmente deles, mas a culpa é deles também, porque se eles pregassem a palavra de Deus, ou usassem a verba, usassem o poder financeiro para ajudar as pessoas mudariam, porque tem que aplicar em pessoas. O que vai? Quando Jesus falou que a alma vale muito, é porque tem que investir nela, tem que casar com ela, tem que fazer alguma coisa por ela. Agora, se as pessoas que têm condições não fazem nada por ela, nós não podemos, nós estamos aqui, nós não podemos. Se nós pudéssemos, com certeza, tem vezes que eu choro à noite e fico
faz nada por ninguém. E nós que tem que fazer, não pode. Então não entendemos mais o Evangelho. Tem vezes que nós não entendemos, que o Senhor venha dar entendimento para nós, venha dar força para nós entender o que acontece no dia de hoje. Mas a gente entendemos que, na verdade, essas pessoas abraçaram a proposta do diabo, porque o diabo ofereceu a Jesus essa riqueza desses bens materiais. Jesus não quis, mas a maioria deles abraçaram. Então, vamos ao Evangelho não para salvar almas, não para ajudar ninguém, mas para enriquecer eles e a família deles. Você não vai ver a família de um pastor bilionário aí, que não tem 3, 4 apartamentos, que não mora no bairro bom, que não tem uma casa lá nos Estados Unidos, que não tem uma casa lá na França, em outro lugar, em outros países mais chiques. Cada país eles têm uma casa. E diz que é homem de Deus e que está cuidando da palavra. Não, é mentiroso, é falso profeta e enganador. Eles estão cuidando de suas famílias, estão cuidando dos seus próprios bens, estão cuidando de si próprios e não estão fazendo nada na obra do Senhor. Esse daí, com certeza, é aquele que está escrito, que o Senhor fala que que o rico não herdará o reino de Deus. Os ricos não vão ser salvos, porque o rico não faz nada por ninguém. Se o rico não vai ser salvo, então o pastor que está rico do lado, esse vai perder a sua salvação. Esse vai perder a salvação dele. Então, eles pregam essas palavras, e muitas vezes a palavra está pegando eles, e eles não estão percebendo e nem entendendo. Então, Jesus aqui descartou, o diabo falou: vai aqui, Satanás, porque está escrito: eu não vou adorar os bens materiais, não vou adorar a riqueza, eu não vou adorar ouro, eu não vou adorar nada disso, porque tudo isso é meu, eu tenho o poder de fazer tudo isso. Mas eu vim aqui para adorar o meu Deus. Eu adoro o meu Pai que me enviou aqui, eu adoro o meu Pai que mandou vir aqui resgatar minhas ovelhas. Então Jesus veio resgatar as ovelhas dele, Jesus veio para levar nós para o reino de Deus através da sua palavra, através do seu poder e da sua graça, né? É aqui, a gente está vendo que Jesus venceu essa tentação. Jesus venceu, e quando Jesus vence, aí diz que os anjos chegam e servem a Jesus. Então Jesus está com fome, estava precisando se alimentar, e os anjos chegou aqui e deu. Eu tenho certeza que toda a comida que Jesus queria comer ali apareceu na hora. O anjo trouxe para ele se alimentar, e foi maravilha. Então Jesus recebeu a resposta do Pai depois da tentação, depois de ter vencido a tentação. Se ele tivesse se precipitado e transformado a pedra em pães, ele tinha obedecido Satanás e tinha perdido tudo. Talvez não nem estaria, com certeza não estaria aqui, porque na hora que o homem obedece o inimigo, ele perde a força e ele se torna um do lado do inimigo. Mas Jesus, ele foi sábio, usou a palavra, e através da palavra de Deus ele expulsou Satanás. Vai ter Satanás, e Satanás teve que ir embora na hora que ele mandou ele embora. Então, o que nós temos que fazer? E aprendendo com essa palavra, muitas vezes é nós que temos que expulsar Satanás da nossa vida. Nós temos que expulsar. Jesus falou: vai ter Satanás, e ele teve que ir. Então você também pode ver, Satanás está tormentando, está tentando tirar você, está tentando destruir você. Você vai ter que usar a palavra da autoridade que Jesus usou, e vai ter Satanás, sai da minha vida, não quero tu aqui comigo. Vai, não desaparece, e ele vai ter que desaparecer em nome de Jesus Cristo. Teve que usar a palavra de Deus, não aceitar ele nos enganar e nem atrapalhar as nossas vidas. Então, essa primeira parte que nós entendemos aqui, Jesus volta e ele vai fazer a obra do Senhor. Aí, depois, Jesus começa a trabalhar no seu ministério. Jesus começa a fazer a obra no seu ministério, né? Jesus aqui não transformou a pedra em pães, mas nós começamos a ver agora o trabalhar de Jesus. Nós chegamos em Mateus capítulo 14, e nós chegamos aqui, nós vemos assim, 14 e o 13 fala assim: a primeira multiplicação dos pães. Aqui, Jesus aqui, ele agora está falando 14 de Mateus, e 13 fala assim, está o título assim: a primeira multiplicação dos pães. Então Jesus aqui, agora aqui, ele vai multiplicar pães para os famintos comer. Jesus aqui vai fazer agora obras maravilhosas. Ele vai se compassar dessa multidão que está com ele, e ele vê essas pessoas estar tantos dias com ele, e ele agora
está dias na outra passagem, mas aqui está chegaram cedo, já era tarde e ele realmente estava aqui para ajudar. Vamos ler esse texto aqui. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali de um barco para um lugar deserto, apartados. E sabendo o povo seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ele, curou os seus enfermos. E chegando-se à tarde, os seus discípulos aproximou-se dele e disse: o lugar é deserto, a hora já avançada, despedem a multidão para que vá pelas aldeias comprar comida para si. E Jesus, porém, lhe disse: não é misto que vão daí lhe vou dar comer. E então eles disseram-lhe: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E disse-lhe: trazeis aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomou 5 pães e 2 peixes e seguindo os olhos ao céu, abençoou e partindo os pães deu ao seu discípulo e o discípulo à multidão, e comeram todos, saciaram e levantaram depois dos pedaços que se sobejaram 12 alcarres cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então, aqui nós estamos vendo agora Jesus fazendo essas multiplicações de pães e peixe para o seu povo. Então, a gente está vendo agora a misericórdia e o poder do Senhor Jesus para a sua igreja, para o seu povo que estava por ali. Jesus não queria despedir aquela multidão com fome. E Jesus, ele não tinha os pães suficientes, mas ele tinha esses pães que eram pouco para tantas pessoas. Mas o que aconteceu? A multiplicação dos pães. Jesus apresentou os pães, ele partiu os pães e deu a seus discípulos, o discípulo deu a multidão. E disse que ainda sobrou tantos cestos, tanta fartura que sobrou, e todo mundo comeu quase 5.000 homens para mulheres e crianças. Então, essa é a multiplicação que Jesus fez para abençoar o seu povo, para abençoar a sua igreja. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? Nós estamos aprendendo com isso que quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele não vai despedir nós de mão vazia, Ele não vai deixar nós sem receber nada, Ele não vai deixar nós desprovidos de nada. Ele vai preparar algo para mim e para você. Então esse povo estava ali, seguindo o Senhor, estava ali, mostrando a sua fealdade a Jesus. E Jesus também mostrou a sua cooperação, transformando e multiplicando esses pães, e ali todo mundo saiu saciado, e todo mundo comeu e sobrou. Então, isso é o que Jesus faz na vida de quem acredita nele, na vida de quem confia nele, na vida de quem espera nele. Você pode ter alguma coisa na sua casa e está pouco, e você vai apresentar a Deus e vai multiplicar para que nunca acabe aquilo. Um azeite da viúva, que era pouco, mas o homem de Deus comeu por 3 anos e 6 meses ali, não acabou aquele azeite nem a farinha, e ali comia todo dia ele, o filho, e ali todo mundo comia ali. Como o Senhor transformou também, multiplicou o azeite daquela viúva que estava com aquela vida grande lá, e ele também ela mandou tomar as vasilhas emprestadas, ela trouxe as vasilhas e também não faltou. Ali saciou aquela mulher e ela foi vender o azeite para a vida de os seus filhos que estavam prestes a ser entregue à mão do ia ser escravo. E ela
clamou o Senhor deu a vitória. Ou seja, irmão, Jesus não poderia transformar as pedras em pães, porque o Senhor, para fazer alguma coisa, tem que ter um início, tem que ter um começo. Ele não faz nada de onde não tem nada. Para ele fazer alguma coisa, tem que existir alguma coisa. Para ele fazer uma coisa na minha e na sua vida, tem que ter fé. Então a fé que você tem é isso que vai fazer com que o Senhor se compadeça de você e alcance e faça um milagre na sua vida. Porque o Senhor precisava de ter alguma coisa. Aquela mulher tinha um pouco de azeite, e daquele pouco de azeite o Senhor multiplicou. Aquela multiplicação dos pães, tinha pães para ser multiplicado. Tinha algo. Se não tivesse nada, não poderia ser feito nada. O Senhor, para fazer alguma coisa, tem que ter o início, tem que ter alguma coisa. Não faz nada do nada. Para fazer alguma coisa, tem que existir, tem que já ter para ser multiplicado. Quando foi feito a água de rio, tinha que ter água para que pudesse ter o rio. Então, aí por diante, tem que ter o princípio de alguma coisa, tem que ter a fé. Então, se você tem fé, nessa noite, confia no Senhor, Ele vai estar criando algo bom na sua vida, vai estar transformando algo na sua família, na sua casa, vai estar mudando alguma coisa na sua vida. Então, e aí por diante. Então, aí quando ele chega, a segunda multiplicação também está no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 8, segunda multiplicação, capítulo 8 do primeiro em diante, está falando também da segunda multiplicações. Aqui fala nesse texto que esse povo já estava há 3 dias com o mestre, já estava lá muitos dias já com ele, além, e o Senhor também pega os pães e multiplica e dá comida para aquele povo e todo mundo é saciado. Então a gente percebe que para nós receber alguma coisa do Senhor, o Senhor precisa estar com Ele. Esse povo deixou exemplo, testemunho. Muita gente quer receber as coisas de Deus, mas não quer estar com o mestre. Se você não estiver com o mestre, Ele não vai poder dar nada para você, porque Ele dá para quem está com Ele, Ele dá para quem está do lado dele, Ele dá para quem está reverenciando Ele dá para quem está ali lutando com Ele. Então, para você receber alguma coisa de Cristo, você tem que estar com Ele, você tem que gastar tempo com o Senhor. Se não tem tempo para gastar com Ele, fica difícil também alguma coisa dele, porque Ele quer que nós tempo, Ele quer que você gaste seu tempo com a obra de Deus, gaste seu tempo com Ele. Ele quer que você gaste tempo com Ele, mas muitas das vezes o nosso tempo é tão pouco, nós não gastamos nada com o Senhor, não sobra tempo para gastar com o Senhor, e é isso que está faltando. Está faltando nós gastar mais tempo na obra do Senhor, nós se envolver mais com a obra do Senhor, nós mostrar que nós queremos mesmo algo com Deus, nós temos que mostrar a Ele que nós queremos receber dele algo forte e grande, e é isso que Ele espera de mim, essa lealdade, esse entrosamento, essa força, porque esse povo, Jesus estava lá, o povo foi a pé atrás dele, o povo foi atrás do Senhor. Nós vemos aqui que o povo ia atrás de Jesus onde ele estava, não era Jesus que ia atrás de ninguém, mas era o povo que ia atrás do Senhor, né? E Jesus, quando ia passando, todo mundo queria ver onde ele estava, queria ver onde ele ia. No caso de Zaqueu, quando ele passa em Jericó, Zaqueu sabe, fica sabendo, e Zaqueu quer ver ele de todas as formas, e ele é impedido por causa da multidão, mas ele sobe naquela figueira e vai, e Jesus para debaixo da figueira e quando ele descer, ele vai até a casa dele, porque Jesus viu que ele queria ver ele. Quando nós faz alguma coisa para chamar a atenção do Senhor, Ele também vai fazer um mais por nós, Ele vai fazer algo na nossa vida que vai mudar a nossa história, e nós precisamos mostrar isso de todo o coração, com toda a nossa força. Não adianta eu dizer que eu amo ao Senhor só de boca não vai mexer o coração do Senhor. Mas quando Ele olha no meu coração, quando Ele olha o que eu estou falando, e o que eu estou falando provém de dentro de mim, do meu coração, Ele sabe o que eu estou falando, eu não estou falando só da boca. Ele olha dentro de mim, Ele vê que tem mesmo um projeto no meu coração, que tem mesmo a vontade dentro de mim, que tem mesmo a disposição dentro de mim, que tem algo dentro de mim que agrada ao Senhor. Então Ele vai mudar, Ele vai se levantar do seu trono e vai confirmar a nossa vitória no nome de Jesus Cristo. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele espera essa fialdade, Ele espera essa lealdade, Ele espera que nós sejamos prontos a isso a todo instante e a toda hora, isso é maravilhoso, Aqui, segunda multiplicação dos pães, e naqueles dias, havendo muita grande multidão, e então, tendo que comer, Jesus chamou-se o seu discípulo e disse-lhe:
tem compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão comigo e não têm que comer, e os deixaram ir em jejum para a sua casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Jesus falando, né? E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderemos alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pães tens? E disse-lhe: 7. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão, tomando os 7 pães e tendo dado graça, partiu e deu aos seus discípulos para que os pudesse adiante deles, e puseram-os diante da multidão. E tendo também um pouquinho de peixe, tendo dado graça, ordenou que também os pusesse diante, e comeram e saciaram-se de pedaços que subejaram. Bateram-se de alfalfa, e quase comeram, era quase 4.000. Despediu, então quase 4.000 desse aqui. Então, está falando mais essa segunda multiplicações, né? Então aqui está falando que ele já estava com o Senhor há 3 dias. Então, você vê o poder do Senhor Jesus Cristo de transformar, de mudar, de cuidar. Mas eu fico pensando nisso. Eu queria estar lá nesse dia, porque nós vamos falar dessas milagres, nós vamos falar dessas coisas maravilhosas que Jesus fez, nós vamos falar das curas, nós vamos falar dos manifestos, nós vamos falar de tantas coisas, e nós acreditamos, e nós temos fé. Imagina quem estava lá, quem estava fazendo parte dessa multidão, quem comeu desse pão, comeu desse peixe, da primeira e da segunda. Como foi maravilhoso para eles, como foi interessante. Quem tomou daquela água feita em vinho, quem viu Jesus curar aquele de Jairo, quem viu Jesus, a mulher do fogo de sangue cair aos pés dele e ser curado imediatamente, né? Quantas maravilhas você vê. Quem viu Jesus manda lá sair da tumba para fora, já morto há 4 dias. Quem viu essas maravilhas, tantas maravilhas que Jesus fez, que Jesus proveu naquela época, maravilha e mais maravilha. Então, quem viu Jesus fazer tantas coisas maravilhosas, nós não vimos, mas nós estamos vendo pela palavra de Deus que deixou escrito aqui, e nós acreditamos. E o Senhor disse que bem-aventurado é aquele que não vem crer. Então nós somos bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós cremos que aconteceu. Nós cremos que Ele está no meio de nós. Nós cremos que Ele está aqui para multiplicar as bênçãos na nossa vida. Nós cremos que Ele está aqui para nos abençoar. Nós cremos que Ele está aqui para multiplicar a nossa fé. Porque se a nossa fé for multiplicada, nós alcançamos a vitória. Porque o homem sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se nós tivermos fé, nós vamos agradar ao Senhor. Salvador Jesus Cristo. Então, vamos guardar a palavra de Deus. Vamos guardar essas palavras e saber que o Senhor, Ele opera no dia de hoje. O que precisa nós acreditar e confiar. Nós falamos hoje, começando da tentação, que nós podemos ser tentados, é normal nós ser tentados. O que não pode é cair na tentação. Tentado nós podemos, não pode cair na tentação. Tem que não deixar-se cair pela tentação do inimigo, e nem de nenhuma tentação que venha até nós. Nós temos que ser inteligentes, sábios, para não cair na tentação. Porque se cair na tentação, você não vai ser abençoado. Porque Jesus não caiu na tentação, mas Jesus usou a palavra e expulsou o demônio que queria tentar e assim ele venceu. Da mesma forma somos nós. Nós vamos ser fortes para não cair em nenhuma tentação, não cair em nada, porque nós temos um compromisso com Deus de servir a Ele enquanto vida nós tivermos. Então nós temos que ter essa certeza que não é um dia que nós temos que servir a Deus, é todos os dias da nossa vida. Nós temos que pedir a Deus que todos os dias nós estejamos a ponto, como estamos aqui hoje, de louvar o Senhor e buscar o Senhor. Então que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Vamos estar orando
Senhor, orar por os que não puderam vir, para que eles possam ser abençoados através de nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Eu te apresento nas tuas mãos, pastor José Ferreira, pastor Amarildo, toma nas tuas mãos e a família dele, Pai. Nosso irmão Luiz Antônio, toma nas tuas mãos, vida, Pai. Fortalece esses homens, Pai, de graça, de força, de livramento, de proteção que eles precisam, Pai. Meu Deus e meu Pai, visita, Senhor, o nosso irmão em Moçambique, visita todos os ovelhas ali, Pai. Visita lá no Itacaçituba, visita aquele povo que ali estão, Pai. Vai de encontro a eles, Pai. Visita nosso irmão Rico em Manjabir, todos que não puderam vir, Pai. Faz com que não aconteça mais isso, mas que ele seja despertado e dê uma situação, Pai, porque eu creio que no teu acordo, o Senhor veio o teu servo, Pai, mas sem poder vir à tua casa, tira esses impedimentos que tem impedido as pessoas de estar contigo na tua casa, Pai. Tira o impedimento, Pai, se depende deles, dê força para eles usar de sabedoria e ser inteligente e não deixar isso acontecer, meu Pai. Meu Deus, ajuda essas pessoas, Pai. Ajuda essa igreja, Pai. Ajuda o teu servo. Abençoa o pastor Sérgio que aqui está conosco, Pai, que tem nos ajudado. Tome ele nas tuas mãos, use ele cada vez mais na palavra. Nossa irmã Luciana, Pai. A nossa irmã Maria, as que aqui estão, Pai. Tome nas tuas mãos, visita os seus familiares, seus filhos do Ceará, sua família, de todo lugar. Pai, faz maravilha e milagre. É o que nós pedimos nessa noite. Nosso irmão Castro, nosso irmão Prefeito Antônio. Toma nas tuas mãos, faz maravilha no nosso meio. Nossa irmã Cida, Pai. Deus, todos que aqui estão, Pai, amado Todo-Poderoso. Faz a Taizinha, toma nas tuas mãos toda a família dela, a casa dela. Pai, poder e graça, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Que nos leve mais para a nossa casa, que dê vitória, que dê livramento, que dê proteção, que dê amanhã o trabalho de cada um, a renda de cada um. Protege o guarda, dê saúde e cubra nós com o teu manto sagrado e o teu sangue, Pai. Nós te pedimos agora e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus seja com todos vós e todos digam amém. Bom Deus, que Deus abençoe a todos e nós